Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade. No ar, TV Saber. Hoje estamos recebendo aqui a doutora Luísa Palomanes, clínica médica de geriatria, uma das mais importantes geriatras, não só desse vale encantado que é o Vale do Paraíba, como em todo o estado de São Paulo. Vamos falar sobre os idosos, como envelhecer com saúde. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, poder conversarmos sobre assuntos que são tão importantes para toda a população idosa, certo? Doutora, a partir de quando podemos definir o idoso? De qual idade? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o idoso ele é caracterizado, definido, preconizado a partir dos 60 anos de idade. 60. Isso. E essa indicação automaticamente já se enquadra para uma avaliação geriátrica ampla, uma avaliação inicial, que isso envolve toda uma escala funcional, fisiológica, a respeito da evolução dos pacientes e qual indicação, qual acompanhamento, o que temos necessidade de ajustar nesse momento. Então, pensando numa indicação ideal, eu gostaria que os pacientes conseguissem ter essa visão, que eu falo que o que escolhemos hoje é reflexo daqui 10, 15 anos do que a gente pode ter. Que eu falo algumas alterações que são fisiológicas, né? Como a senescência, a senilidade, tem um envelhecimento que ele é caracterizado como um envelhecimento que ele pode ser um envelhecimento natural do nosso organismo, tem um envelhecimento patológico. Então, eu indico hoje, se eu puder dar um conselho a você que está nos ouvindo, nos acompanhando, é que a partir dos 45 anos é uma idade ideal para você poder fazer uma avaliação inicial com o geriatra. E o geriatra, ele é aquele médico que ele consegue alinhar todas as medicações, as condutas, a periodicidade, o planejamento terapêutico, as metas. Eu tenho um costume muito importante no meu consultório, que é a respeito, cada consulta eu estabeleço uma meta. E eu converso e lembro o paciente em diversos momentos da avaliação qual é o nosso foco daquela avaliação naquele momento. Então ele volta no retorno focado no que ele poderia melhorar, no que temos de proposta. Então, se o paciente ele tem uma alimentação desregulada, a gente precisa focar na alimentação e o quanto isso está impactando. Se o paciente ele faz uma baixa ingesta de água, então a gente vai focar em opções, em terapias que possam contribuir nessa melhora da ingesta hídrica. Doutora, quais são as principais queixas no seu consultório? Acho que, pensando como um todo, no perfil dos pacientes que eu atendo, uma das principais queixas é a tontura, que isso também pode ter relação a uma polifarmácia. Então, a polifarmácia é a grande dificuldade do geriatra, porque a nossa meta inicial sempre O que seria a polifarmácia? A polifarmácia é preconizada ou definida como o uso contínuo de pelo menos 5 ou mais medicamentos ao longo do dia. Isso já é uma porcentagem, é um dado que isso impacta na qualidade de vida. A hiperpolifarmácia são os pacientes que eles fazem uso de 10 medicamentos contínuos ou mais. Então, eu falo que o tratamento não farmacológico com o tratamento farmacológico é uma maneira da gente conseguir reduzir essa polifarmácia e trazer uma qualidade de vida melhor para o paciente. Não é fácil, é desafiador. Às vezes o tratamento que funciona para você não funciona para mim, então eu falo que o tratamento com o geriatra é um tratamento individualizado, é um tratamento personalizado para que você possa ter a orientação necessária do que precisa ser feito naquele momento e o que cabe. O que fazer para se envelhecer com uma boa qualidade de vida? Eu falo que nós temos pilares do envelhecimento saudável, que é o que faz com que a gente consiga ter esse apoio, né? Essa resposta a longo prazo. E esses pilares do envelhecimento saudável é a ingesta hídrica. Claro que a gente não tem como quantificar uma meta, um volume para aquele paciente, porque também tem relação direta a uma insuficiência cardíaca, a uma alimentação, a emagrecimento. Então, idealmente, a gente coloca em torno de 1,5 litro a 2 litros por dia, mas isso é variável de acordo com o peso do paciente.
Esse é um dos pilares do envelhecimento saudável. Atividade física. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza 150 minutos de atividade física semanal. E isso vai depender de acordo com o impacto de carga que você tolera, com a comorbidade que você apresenta. Então, idealmente 150 minutos, mas para o paciente que ele é sedentário e a gente conseguir aos poucos progredir isso, é uma evolução. Eu falo que o trabalho como geriatra, a gente precisa sempre encarar como um dia de cada vez. Doutora, e o idoso teimoso? Aquele que você dá orientação, olha, você vai fazer o seu dever de casa, faça isso, não faça aquilo. O idoso teimoso, que eu acho que temos uma porcentagem significativa, o desafio é ele conseguir estabelecer uma confiança com você. Então, os pacientes que eles têm uma recusa, uma resistência à avaliação, ao tratamento, você precisa, eu falo que você vai tirando as cascas, até conseguir ter um relacionamento médico-paciente efetivo, que ele possa acolher o seu tratamento, respeitar e iniciar as medidas necessárias que cabem a ele naquele momento. A alimentação, ela é fundamental. A alimentação é fundamental. Eu falo que os 3 pilares do envelhecimento saudável é a ingesta hídrica, atividade física e alimentação. A alimentação é muito do que a gente escolhe. Por exemplo, eu falo isso a nível de curiosidade para vocês que estão assistindo. Mas com o próprio envelhecimento fisiológico, a gente tem algumas alterações dentro do nosso organismo. Então, a gente reduz a filtração dos rins, a gente reduz a metabolização do fígado, a gente reduz o fluxo sanguíneo do coração e isso impacta, por exemplo, os pacientes eles têm uma porcentagem muito alta de desenvolver doenças renais crônicas. E o que isso quer dizer? A doença renal crônica, ela é desafiadora, porque o tratamento inicialmente ele é um tratamento conservador e a princípio, a evolução do paciente diz para você o que precisa ser feito, mas, por exemplo, nesses pacientes que são renais crônicos, a gente não pode autorizar o uso, por exemplo, de carambolas. Carambolas são muito ácidas, fazem uma sobrecarga do rim muito importante, e aí a gente começa a filtrar qual tipo de alimentação é ideal, qual tipo de alimentação que funciona para você. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa pensar com muita cautela, com uma avaliação nutricional adequada, uma adequação desse suporte. Hoje, tem muitas orientações, muitas disponibilidades de recursos, né? Até mesmo pelo próprio celular, a gente consegue comprar, ter um acesso de recursos melhores para a nossa evolução. E também o suplemento. O suplemento proteico, eu acho que hoje em dia é a chave de muita coisa. Isso faz com que conseguimos ganhar uma qualidade de vida a longo prazo. Porque quando eu penso em envelhecimento, automaticamente eu penso em 2 pilares: perda óssea e perda muscular. Então, quando ocorre essa perda óssea e essa perda muscular, os pacientes eles ficam mais fragilizados, mais propensos a quedas, mais propensos à desidratação, mais propensos a infecções de repetição. Com relação ao lado da psiquiatria dentro do idoso. Hoje, o que eu vejo muito, né? A nossa saúde mental é uma coisa que finalmente está tendo a sua valorização de acordo com o que é necessário. Inclusive, setembro é um mês Setembro Amarelo, é uma campanha mundial de prevenção ao suicídio. E essa limitação funcional, esse declínio cognitivo, essas alterações fisiológicas, neurodegenerativas, perda óssea, perda muscular, isso impacta muito no nosso emocional. Não tem como você que tinha uma vida extremamente ativa e dirigia todos os dias da sua vida, eu simplesmente cortar o fato de que você não vai poder mais dirigir porque isso está te limitando. Você tem uma redução do campo visual, você tem uma redução de noção de tempo e espaço. Então, são coisas no dia a dia que a gente define na geriatria como itens que fazem com que a gente tenha atividades diárias, capacidades básicas e instrumentais diárias, que são as funções que a gente pode acontecer e exercer. Por exemplo,
pagamento de contas, no mercado, essa autonomia de ir à feira sozinho. E isso vai se restringindo, porque a demanda e a dependência do cuidado, ele é proporcional, ele sempre vai aumentando. Então, os pacientes idosos, eles têm uma dificuldade muito grande de aceitar que a sua realidade é diferente agora. E isso impacta com ansiedade, distúrbio do sono, irritabilidade, isolamento social, ele tem vergonha de sair, de realizar uma atividade, de passear com a família porque ele tem dificuldade para sair do carro, tem dificuldade para deambular, às vezes com cadeira de rodas, às vezes com andador, sempre acompanhado. Então, isso é difícil a gente aceitar a nossa realidade. A sua atividade, a sua especialidade, ela é um pouco, ela é delicada demais. Delicada. Não teria que ter assim, um atendimento, e se tratando de idoso, um atendimento multidisciplinar? O atendimento multidisciplinar na geriatria são sinônimos. Eu não consigo melhorar uma performance física, uma performance muscular, se eu não tiver uma avaliação da fisioterapia semanal, por exemplo, se eu não tiver uma avaliação nutricional para ajustar a dieta de acordo com o que a demanda daquele paciente, do que precisa ser feito. E a fono, porque os pacientes eles acabam tendo muita disfagia, muita dificuldade de engolir, engasgos, síndromes dispépticas, que eu falo gastrite, queimação, refluxo, tudo isso somando no seu dia tá muito diferente. E você aceitar, buscar essa ajuda, esse apoio, essa avaliação, ter essa percepção do que podemos fazer. E acho que o que é importante a gente frisar, o tratamento ele é individualizado, ele é personalizado, porque idealmente eu preconizo uma meta. Mas o que funciona para você? O que você está disposto a fazer para poder melhorar sua autonomia, para poder melhorar sua percepção, para poder melhorar a sua musculatura, para poder melhorar a sua qualidade do sono. É um jogo. A família precisa ter uma suficiência familiar muito grande, uma presença importante para juntos adequarmos na rotina o que funciona para aquele perfil de paciente, o cuidador, que é uma relação muito direta, porque às vezes eu faço uma avaliação pontual, aquele dia foi um dia bom. E aí a minha impressão foi positiva, mas o cuidador ele vai me dar um feedback, ele vai gravar vídeos mostrando como está sendo a noite de sono, o que aconteceu nos últimos meses que fez com que ele ficasse mais irritado, ficasse mais agitado, ficasse mais agressivo, que isso acontece. Então eu vou aos poucos. Nos detalhes eu consigo somar tudo e fazer a diferença para cada paciente que passa comigo, que eu acho que isso é muito importante. E a geriatria é uma especialidade que ela não é muito encontrada, porém é uma especialidade do futuro, de acordo com que a nossa população está envelhecendo. Exatamente. Em 2023 a 2050, a gente tem um dobro populacional de pacientes idosos. Então isso faz muita diferença. Você falou agora há pouco com relação à resistência. O idoso ele, às vezes não aceita a idade chegando. Não. Quem é mais resistente, o homem ou a mulher? A gente tem uma polêmica agora, né? O homem, ele definitivamente ele é muito mais resistente que a mulher. Porque temos aquela visão de que o homem ele é o patriarca, ele que gerencia, ele quer ter o comando, ele quer ter o domínio familiar e algumas doenças que possam vir à tona ao longo do envelhecimento prova exatamente o contrário. Então, as mulheres têm uma expectativa mais longa de vida, em torno de uma média de diferença que a mulher ela envelhece 10 a 12 anos a mais que o homem. E isso também é um impacto de acolhimento, de procura, de querer ser cuidada. Temos também assuntos que, para alguns pacientes, eles também apresentam uma resistência muito grande. Por exemplo, Novembro Azul, né? Muitos pacientes, eles sabem a importância do câncer de próstata, eles sabem a importância do câncer de próstata, sabem a importância dessa triagem, esse rastreio, essa avaliação anual, e mesmo assim eles optam não fazer por recusa, por resistência, por receio, por ter um pensamento que eu falo que anacronismo, né? A gente está julgando com coisas do passado, o futuro, e aí tudo isso perde um pouco o sentido.
E o autocuidado é a palavra-chave, independente da especialidade que você passe. Todo paciente que ele busca ajuda, ele já está começando bem, porque ele está disposto a estar ali, a te ouvir, a atender as demandas, a pensar diferente, a mudar o que pode ser mudado, a melhorar o que precisa ser melhorado e a evitar o que tem que ser evitado. Doutora, e o jovem idoso, aquele jovem que já todo mundo fala assim, não, você parece um velho, então, qual a porcentagem dessa faixa etária? A gente tem o idoso jovem, um jovem idoso, é uma porcentagem, um terço, basicamente, dos pacientes. E esse jovem idoso é um paciente que é o perfil da geração atual, né? É um bem-estar, é uma procura, é uma dificuldade de aceitar o envelhecimento com tanta facilidade. Então, a gente também tem um aumento dos procedimentos estéticos, às vezes até um excesso, né, do que é saudável, do que é natural, por não aceitar esse envelhecimento. A vaidade é uma coisa que é muito importante da gente estimular nos pacientes idosos, mas também saber dosar isso um pouco, né, no intuito de buscar uma atividade física. Se você está escolhendo buscar uma atividade física, você já está escolhendo certo. Se você está escolhendo não fumar, se você está escolhendo não beber, você também está escolhendo certo. São pontualidades no nosso dia a dia que eu falo que 90% nós temos dias comuns. 10% a gente tem dias difíceis. E aí quando a gente vai envelhecendo, essa porcentagem muda por completo, né? E se os dias bons eu não utilizei com grande benefício, meus dias ruins vão ser maiores cada vez mais. Queria que você falasse sobre demência. Demência, perfeito. Eu acho que a palavra da demência é quando a gente tem um impacto muito grande na sua capacidade funcional e isso faz com que você tenha lapsos inicialmente de memórias. Os pacientes que são idosos, eles apresentam sinais sutis, sugestivos de esquecimento, de confusão, de perda de localização em tempo e espaço. Então, quando a gente passa por uma avaliação geriátrica ampla, um dos scores, uma das escalas utilizadas é o Mini-Mental. O Mini-Mental é um teste de memória, de aprendizagem, de sedimentação do conteúdo para ver se esse paciente ele já está tendo algum tipo de impacto. Isso é entre escolaridade, formação, rotinas, algumas perguntas que fazemos no início da consulta e no final para ver se ele consegue ter essa absorção, se essa perda de memória, essa demência, ela é uma memória recente, ela é uma memória a longo prazo, como isso está interferindo. E quando eu penso em demência, automaticamente a primeira coisa que eu associo é o Alzheimer. Mês passado, fomos em São Paulo, teve o Congresso Brasileiro de Alzheimer, que é um congresso que traz as atualizações, e o Alzheimer é sempre um assunto difícil, porque tudo que a gente faz não tem um benefício comprovado. Então, o Alzheimer é uma demência que vamos por tentativas e erros. Mas, diante de todos os estudos, as informações, as medicações, o que temos relação direta ao Alzheimer é o diabetes. Então, o diabetes ele faz uma neuroinflamação muito importante e isso pode evoluir para um quadro demencial compatível com Alzheimer, compatível com Parkinson, compatível com uma doença neurodegenerativa, por conta desse depósito, por conta dessa inflamação que está circulante no nosso organismo e isso vem à tona de uma maneira como uma avalanche. Então, eu falo que o básico bem feito, lá atrás, ele evita vários degraus que a gente possa subir em evoluções de doenças crônicas, em evoluções de gravidades, em evoluções de pacientes terem um AVC, de terem um infarto, de terem várias complicações diretas, neuropatia diabética, amputação, lesões de repetição e por aí vai. Fora as infecções de repetição também. O Alzheimer, ele tem fases? Ele tem fases. Eu falo que o Alzheimer é a relação direta de que a gente não tem controle do tempo. Não temos descontrole. As coisas podem evoluir muito rápido, os lapsos podem ser sutis, algumas medicações não são comprovadas, algumas vitaminas são indicadas
nos pacientes que têm esse declínio importante cognitivo, como uma vitamina B, por exemplo, que é algo que a gente frisa importante, a questão da gente sempre dosar com os exames e reavaliar a suplementação necessária para esses pacientes. E o Alzheimer, ele é uma doença com um alto índice de mortalidade no intuito de que nós não temos cura, né? A gente tem um tratamento, a gente tem um controle de danos, mas que isso pode evoluir rapidamente. E o paciente, ele evolui para uma dependência muito alta de cuidados, uma restrição no leito, restrição alimentar. Então, cada vez mais recursos são necessários para sustentar essa fragilidade e a demanda que aquele paciente necessita. De que forma uma família pode amenizar, por exemplo, a chegada do Alzheimer ou da demência de um idoso ou de uma idosa? Eu acho que a palavra-chave nesses pacientes que apresentam essa demência que pode ser moderada, grave, é a educação. Quando temos esse diagnóstico, essa educação precisa ser feita para o próprio paciente, para o próprio familiar, para o próprio cuidador, no intuito de orientações que são necessárias e que cabem na evolução daquele momento. Os pacientes que apresentam Alzheimer, eles têm muita apatia, eles têm um isolamento social muito importante, um transtorno de humor excessivo, pode ser bipolaridade, depressão, ansiedade, irritabilidade, insônia. Tudo isso somando forma uma incapacidade funcional totalmente limitante de cuidados. Então, essa avaliação, cada vez mais que o paciente ele fica fragilizado e ele vai envelhecendo, cada vez mais ele vai precisar de cuidados e cada vez mais de uma equipe multidisciplinar. Então, às vezes, o que eu posso fazer só faz sentido se eu tiver um apoio de uma fono, um apoio nutricional, um apoio de um fisioterapeuta, um apoio do educador físico para a gente conseguir estimular, qual a indicação de atividade naquele momento, cargas, baixas cargas, exercícios de poucos, de elevados impactos, tudo isso é necessário, de acordo com o que cabe na realidade daquele paciente naquele momento. Na realidade, é o idoso ou a idosa que aceita, de certa forma, a chegada da sua idade, facilita o tratamento, ameniza algumas doenças. Facilita porque o paciente ele se sente acolhido e você também se sente ouvido na sua função de servir, na sua função de cuidar. Eu falo que a medicina é uma profissão nobre porque você precisa ser totalmente empático ao problema que o paciente que está do lado de trás apresenta. E você conseguir estabelecer esse vínculo precocemente, o quanto antes, é fundamental no efeito do tratamento para esse paciente, no efeito do que a gente busca, no ajuste necessário para aquele momento. O Alzheimer, o tratamento do Alzheimer, os medicamentos, eles estão evoluindo? Estão evoluindo. É um tratamento exclusivamente de alto custo. Algumas medicações ainda não são disponibilizadas no Brasil e o que é disponibilizado não tem tanto custo-benefício assim a longo prazo. Então, eu falo que os pilares do envelhecimento saudável, que é alimentação, atividade física, ingesta hídrica, você buscar esse apoio, essa avaliação, esse acompanhamento, traz muito mais benefício para o Alzheimer do que a medicação em si. Gostaria que você falasse sobre o calendário da vacinação dos idosos. Perfeito. Esse é um assunto que eu gosto muito de trazer à tona. Eu falo que, pelos extremos de idades, os pacientes que são acompanhados pela pediatria e pela geriatria, eles têm vários pontos em comum, que é a questão da gente reforçar o peso, a alimentação, as vacinas, esse acompanhamento adequado, a periodicidade, que também é muito comum quando a gente tem pacientes mais jovens. E o calendário vacinal do idoso é um calendário que anualmente ele está sendo atualizado. O calendário especificamente de 2024 e 2025, o que a gente traz de novidades é uma vacina para o herpes zoster. O herpes zoster é uma das principais complicações de dor crônica nos pacientes idosos, então a gente tem uma porcentagem muito elevada de neuropatia e neuralgia pós-herpética por conta das lesões. E os pacientes que fazem uso dessa vacinação teve um histórico de herpes antes, ou o paciente ele
está debilitado porque a sua imunidade é diferente de quando a gente tinha 30 anos. E isso impacta como? Você está mais predisposto, mais suscetível a infecções de repetição e complicações sistêmicas como o herpes zoster. Então essa vacinação é uma vacinação que ela não está disponibilizada no SUS, é uma vacina de custo razoavelmente elevado, para alguns pacientes altamente elevado, porque são 2 doses da vacina. É uma vacina que ela tem disponibilidade em alguns centros de imunizações ou farmácias, e a gente consegue, com alguns convênios, alguns planos de saúde, um reembolso de uma parcela, mas é uma vacina que eu indico prioritariamente para todos os pacientes que passam no meu consultório. É uma vacina que reduz 90% das complicações do herpes zoster. Se você não teve, ou você tem uma predisposição a ter, a vacina é indicada. Outra vacina nova que entrou no calendário, que foi muito discutida amplamente em abril, é a vacina do vírus sincicial respiratório agudo, que é uma vacina exclusivamente destinada a infecções pulmonares de repetição. E também tem relação muito direta à bronquiolite, que é uma das complicações com maior mortalidade nas crianças e também acaba tendo um maior número de complicações e hospitalizações nos pacientes idosos. Então, são 2 vacinas novas, sempre tem essa atualização, essa modificação. Cabe orientarmos aos pacientes os recursos que estão disponibilizados e o que ele tem benefício de fazer. Doutora, quero agradecer a sua participação. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Perfeito. Eu quero deixar a todos vocês que estão assistindo, acompanhando, que apesar de com receio, alguns pacientes, o universo da geriatria é um universo extremamente acolhedor, é um universo que você consegue se enxergar como uma pessoa, como o organismo como um todo, e os cuidados necessários com os pilares do envelhecimento saudável, os cuidados dedicados a essa prevenção é a palavra-chave. A partir do momento que a gente busca a prevenção, a gente busca um tratamento adequado. Para você se orientar, se disponibilizar dos recursos necessários, procurar a ajuda necessária, buscar esse autocuidado que você pode fazer e a gente pode auxiliar nesse processo. Mais uma vez, muito obrigado. Esperamos o seu retorno em breve. Com certeza. Será uma honra e um prazer estar aqui com vocês de novo. A honra será nossa sempre. Conversamos com a doutora Luísa Palomanes, uma das mais credenciadas geriatras deste Vale Encantado, que é o Vale do Paraíba. TV Saber chega ao seu final. Estaremos de volta na próxima semana. Muito obrigada.